falando em gente da roça. Você já começou a gravar? Eu já comecei. Agora, nesse instante. Falando em gente da roça. Beleza. A gente tá tendo uma super conversa Comida aqui da sobre roça. doces e comida. Gente, olha só. Para o privilégio e o prazer de vocês, eu estou com o microfone bem perto da minha boca para vocês ouvirem bem o que eu tô falando. E agora, se vocês ouvirem meu pulmão asmático respirar, aí o problema é de vocês, tá? Pode parecer que a Steph tá morrendo, Mas é verdade. assim que eu respiro. Não, tá? Não se alarme. Gente, eu não escrevi uma introduçãozinha, mas eu vou improvisar aqui. Bem-vindos ao Tupini Crime. Welcome to Tupena Crime. Hoje a gente tá internacional, brincadeira, a gente sempre tá internacional, porque a gente não presta atenção no Brasil, desculpa. Mentira, eu presto sim. Eu sou a Carol. Não, eu presto pra fazer os casos pro Suspiria. Então, ó, plug pra vocês irem ouvir gente, o Suspiria. A gente faz... exato, será que é legal a gente falar que caso a gente tá fazendo no Suspiria, tipo... Para as pessoas que ouvem os dois, pra dar semana, ó, spoiler alert pra vocês. Essa semana no Suspiria, em primeira mão pra vocês, vamos ter Lampião, gente. E vai ter o quê? Eu cantando Jumento Celestino no começo do episódio. Vai lá, quarta-feira. Você vai ver se não vai ter o cantando. Quarta-feira no Suspiria. Lampião é true crime? É sim. É lógico, ele era criminoso. É lógico que é. Exato. Então... Eu já disse que eu sou a Carol, essa outra voz aqui é a Stephanie. E a gente tá aqui hoje pra falar sobre amigos. Sobre amigos, mas não é o show Amigos que a minha mãe e eu queremos ir no show Amigos, que aliás não vem para Boston. Estou cobrando o show Amigos, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó. Venham para Boston. Eu e minha mãe estamos querendo ir no show Amigos. E nada aqui. Vai vir o Nando Reis, mas lá na puta que pariu eu não vou. Não vou. Assim me recuso. Tem que ser em área central. Gente, enfim. Hoje a gente tá falando sobre um dos maiores... Eu acho que é um dos maiores casos de true crime de todos. Principalmente dos anos 90, velho. Dos anos 90, principalmente. É um dos... Assim, mais comentados, mais falados, mais controversos, mais estudados. Você acha que eu devo começar a cantar Pearl Jam, Alice in Chains, Faith No More? Posso cantar pra vocês, ouvintes, quem quer que eu cante? Mentira, eu não vou cantar bosta nenhuma. Mas assim, quando estiver falando, você vai cantando baixinho, só embaixo. Vou cantando assim, Jeremy spoken class today. Ok, parei. Ok. A gente tá falando hoje sobre os assassinatos de 3 meninos em West Memphis, Arkansas, e o caso que ficou conhecido como, em inglês, o que é referido como, né, os 3 de West Memphis. West Memphis 3. Mas, no caso, esses 3, o número 3 não se refere às pessoas que foram assassinadas. Somente, são 3, né? Não, mas quando falam os West Memphis 3, estão falando dos 3 outros, né? Mais comumente. Estava não concordo, tudo bem. Eu tô concordando e discordando, porque eu acho que é sobre os assassinos e sobre as vítimas. É tudo ao mesmo tempo. Mas a gente decidiu, como a gente tá traduzindo esse caso pra português, a gente decidiu chamar isso de Garotos de West Memphis. Exatamente. Porque engloba todo mundo, todos os 6, né? E olha, gente, antes de a gente começar com o caso, eu tenho que lhes dizer que este caso é muito parecido com a minha vida, porque a minha vida, quando eu era adolescente, sabe aquele meme, né? Jorge quiere ser hardcore, pero su mamá no lo deja. É exatamente isso. É a minha vida, velho. É a minha vida quando eu era adolescente. 100%. 100% esse meme e esse caso, cara. Muito triste. E esse caso é triste demais, que eu acho que todo mundo que tá vendo esse podcast vai se identificar um pouquinho, pelo menos. Não, é muito com muito os acusados. É muito... É triste, né? Você fica chateado. Então, esse não é um caso legal, não é um caso que tem solução. E mesmo assim, é um caso gigantesco, tá? Enorme. Então, começando aqui. Nossas fontes para hoje são artigos da Vox sobre Satanic Panic, nos documentários Paradise Lost, Child Murders at Robin Hood Hills, também
Revelations, 2 pontos. Paradise Lost e Paradise Lost, 2 pontos. Purgatory. Eu adoro são os vários nomes. Paradise Lost. 1, 2, 3. São todos. É uma série sobre... A gente vai chegar nele já, tá? Uma entrevista do Damien com Katie Couric. Quem diabos é Damien? Vocês vão entender, mas eu estou falando as fontes primeiro. Tá bom, ouvintes? Tá. E também inúmeros documentos originais do caso. Tudo isso é disponibilizado pra gente no site Callahan, que se alguém quiser os links, é só pedir, porque não é a coisa mais fácil de achar no mundo, tipo, não aparece no Google e tal. Mas tem todos, tipo, tudo do julgamento, todas as evidências, todas as, tipo, anotações que os policiais fizeram pra esse caso são disponíveis. Tipo, qualquer um pode entrar lá na polícia de West Memphis e dar uma olhada nesses files, né? E alguém escaneou, tipo, tudo. Então, está na internet pra gente, o que eu acho maravilhoso, né? Uhum. E também nos episódios 70, 71, 72, 76 e 78 do nosso querido podcast Real Crime Profile. Acho que a gente não falou aqui do Real Crime Profile ainda, gente. Real Crime Profile, Last Podcast on the Left é o nosso, né, o nosso pica das galáxias, mas Real Crime Profile seria o segundo, porque Real Crime Profile tem profissionais realmente da área, né, tem o Jim Clemente, que é um agente do FBI, e tem a Laura Richards, que era uma agente da Scotland Yard, que eles são, tipo, experts e tal, mas Real Crime Profile é um podcast um pouco frustrante, principalmente se você for mulher, porque o Jim, ele tem um pouco a tendência de... Ele é meio reacinha. Exato, exatamente. Era essa palavra que eu tava procurando. Então, assim, você tem que ter um pouco de paciência, mas eu aprecio a experiência dele. Você tem que saber separar, basicamente, quando você ouve. Exato, tipo, você não vai concordar com tudo que eles estão falando, mas em casos como esse, a gente sempre... Tipo, a gente não pode entrevistar policiais e pessoal da FBI pra fazer essas pautas. Então, a gente vai pelo que é melhor, né, que a gente tem acesso, que são as opiniões que eles contam sobre esse caso. Eles viram todos os documentários e eles... essa série que eles fizeram sobre esse caso, são eles comentando o que eles acham, e eles são profilers, né? Eles fazem o perfil dos criminosos. Mesmo. Tipo, pessoas de verdade que trabalham com isso. Então, eu quis trazer isso pra esse podcast também, pra essa pauta, pra gente não ficar só, tipo, especulando, só pra gente ficar, tipo, eu acho que é fulano. O que os profissionais falam sobre esse crime, né? Eu acho que isso é o jeito mais justo de olhar pra esse caso. E como sempre, gente, se a gente mencionar alguma fonte e tal, e vocês, sei lá, se perderem um pouco no assunto, vocês sabem que vocês podem mandar mensagem pra gente, perguntar. Não contem comigo pra lembrar de nada, porque a partir do momento que eu terminar de gravar isso aqui, eu não vou lembrar de porra nenhuma. Mas a Carol lembra de tudo. E ela pode falar pra vocês. Então, eu mando. E manda o que a gente tá falando e tal. E ouvintes, eu já quero começar aqui, de cara, falando que esse caso talvez é um dos maiores da história, etc. O bicho, assim, é imenso. Então, se você conhece já um pouco sobre esse caso, você vai perceber que a gente vai passar meio que por cima. A gente vai mal falar de algumas partes que são geralmente muito exploradas em outros lugares. Mas a gente não vai focar tanto assim, porque elas não são tão relevantes pra história. E porque senão esse episódio teria 5 horas de duração e seria muito confuso pra tentar acompanhar. Exatamente. Porque esse é um problema quando você tá tentando acompanhar o caso. Tipo, os negócios surgem do nada e depois eles desaparecem. É muito confuso. Então, a gente tá prezando, de novo, o que os profissionais acham sobre esse caso e o que a gente sabe agora nos dias atuais. O que é verdade e o que é mentira. Tá bom? Tá bom. Vamos começar aqui falando sobre onde o circo midiático de hoje se instalou. A gente tá falando de West Memphis, Arkansas. Conhecido Arkansas, só que eles não falam assim. Eu acho muito engraçado porque... Kansas e Arkansas, né? É Arkansas, mas as pessoas que moram em Arkansas são Arkansas. Arkansans. Explica pra mim! Caramba. É igual quando as pessoas me perguntam por que fala assim em inglês, eu falo porque é assim. Porque Deus quis assim. E não vem me pedir explicação.
Porque eu não sei. Tio Sam apontou e falou, é Arkansas. Exatamente. Não é Arkansas, enfim. West Memphis tem seus lindos 20 mil habitantes. Então não é uma cidade minusclinha, ela é pequena, mas não é aqueles absurdos de pequenas Não que é uma nem a cidade do Ed Gein. É, minusclinha, enfim. West Memphis é formada, em sua grande maioria, por pessoas que patinam ali na linha da pobreza. São pessoas muito religiosas, conservadoras. E desculpa se vai soar ruim aqui, mas não são pessoas muito sofisticadas. Nada contra os caipiras, mas... se você viu os documentários, você sabe o que eu tô falando. Nada contra os caipiras o quê, Carol? Nada contra os caipiras, ela olhou pra mim, tipo assim... Né? Nada eu não olhei pra você, eu tô olhando pra você que eu tô conversando com você. Olha. Eu também cresci em parte na roça, tá bom, filho? Então tá bom. Você não pode falar nada de mim, tá? Beleza? Ok. Beijo pra todo mundo que é de Morungaba, Itatiba da região, tá bom? Beleza. A gente tem ouvintes em Itatiba, eu sei disso, tá? Enfim. Tá bom? Enfim. A estatística de West Memphis, eu achei isso um absurdo. Hoje, 40% dos menores de 18 anos são abaixo da linha da pobreza. Nossa, é bem triste. 40%. E olha, é gente muito pobrinha. Eu não quero entrar em política aqui, mas... não preciso nem comentar em que lado político essas pessoas caem. Enfim. Quem será que eles vão... Vamos continuar. Enfim. Outra parte importante do nosso contexto aqui é o chamado Satanic Panic, ou pânico satânico. Adoro. Esse pânico não começa aqui nos Estados Unidos nos anos 80 ou 90, mas nessas décadas há definitivamente uma explosãozinha ali. Surgem muitos especialistas em satanismo falando que era uma epidemia que alastrava o país inteiro e que mais e mais assassinatos aconteciam como parte de rituais satânicos. E hoje a gente sabe que, na realidade, a maioria desses casos eram só uns adolescentes de unha preta pichando pentagrama em muro, mas na época isso tomava umas proporções astronômicas. E chegava até a ser engraçado, mas na época era muito assustador mesmo para as pessoas que, enfim... e as pessoas realmente acreditavam que era um perigo real. Então daí que absolutamente tudo vira coisa do diabo. Surge aquilo de tocar o disco da banda X trás pra frente pra ouvir as mensagens satânicas. Enfim. Coca-Cola, o diabo, Pokémon, ursinhos carinhosos, tão satanás. Rebelde, ruge, acererê. Quer invocar o diabo? Minha avó falava, quer invocar o diabo? Começa a escutar acererê. Isso tudo não foi um fenômeno exclusivo do Brasil, não. Isso aconteceu e aconteceu até mais sério aqui. Inúmeros especiais mostrando, entre aspas, o que o satanismo tá fazendo com os nossos jovens passam em loop na televisão. E as pessoas que se dizem especialistas em rituais satânicos chegam a ir de cidade em cidade treinando policiais em como reconhecer esses crimes satânicos. E é nessa brincadeira que acontecem muitas injustiças. E essa é somente uma de muitas histórias. Ouvintes, é tanta história. Tanta gente que foi... Não, e tipo... olha, não é nem engraçado. Eu acho que no Brasil, talvez... eu não sei como que é a sociedade brasileira hoje. Mas no início dos anos 2000, isso ainda era muito forte. Porque eu passei muito por isso. Tipo, de não poder ouvir uma música. De não poder falar que eu gostava da banda X. Porque fulano e Beltrano ia falar... você gosta do demônio e tal. Eu lembro que quando... as pessoas que odeiam que a gente fala da nossa vida... já deve estar me tacando pedra agora. Mas eu lembro que quando eu era pequena... eu gostava muito... de uma música da Cássia Eller. E eu lembro que eu morria de medo de falar pros outros que eu gostava, porque eu não queria que as pessoas achassem que eu era diabólica. Porque o pessoal da família do meu pai falava que a Cássia Eller era diabólica porque ela era o quê? Lésbica, né? Ridículo. Ai. Como seria mais fácil o universo se demônios, se tudo isso fosse verdade, né? Ah, eu queria, me possua agora. Seria muito mais fácil de entender certas coisas, né? Enfim. Agora, né, ouvintes, só um parênteses. Nós não vamos entrar no mérito aqui de crenças pessoais. Acabei de falar das crenças pessoais da minha família, mas enfim. Não, mas crenças pessoais, tipo, dos outros, né? Ou se esses rituais satânicos existem de verdade, porque não vem ao caso. Mesmo se fosse uma ocorrência diária em West Memphis, vocês vão ver que não tem como dizer que o crime em questão foi ou não foi satânico, né? Mas depois não tem que dizer como ele foi satânico, porque
Assim, é provado e mais que provado que não foi. É, mas depois a gente Uhum. volta nesse tópico aí, né? Do Acererê. Quarta-feira, 5 de maio de 93. 3 meninos de 8 anos de idade desaparecem. Eles eram crianças soltas que passavam um dia fora de casa, contanto que voltassem para casa antes de jantar. O que era, tipo, uma realidade de todas as crianças dos anos 90. Todo mundo ia Uhum. brincar e voltava, tipo, 8 horas da noite. Nesse É, e dia. essas crianças, tipo, saíam. Não era tipo que eles não paravam em casa, sabe? Nesse caso, pelo menos um deles, tipo, a mãe conta, né? Que ela, tipo, viu ele sair, sabe? Tchau, mãe, aí foi. Aí um outro dos meninos passou em casa, viu o Baby Muppets com a irmãzinha do outro, e depois foi embora, foi encontrar os outros dois. Uhum. É bem assim, tipo, crianças livres, sabe? É, o que era uma maravilha, né? Era muito bom você poder correr na rua, brincar de amarelinha, enfim. Nesse dia, eles não voltaram. Nós estamos falando aqui de Steve. Eu ia falar Steve, né? Mas o nome dele não era Steve. Era Steve Edward Branch, James Michael Moore e Christopher Mark Byers. Os três eram escoteiros, mas Michael era tão envolvido que não tirava o uniformezinho por nada. Então, não é que a maioria das fotos dele é com esse bendito desse É, de uniforme do escoteiro. escoteiro, né? Ele era meio que o cabeça do grupo. Seu pai o descreve como um Bart Simpson. Ele era muito palhaço e sempre queria te fazer rir, independente do quão deprimido você estava. Então era a criança que todo mundo queria no grupinho, né? Chris É. era super energético e curioso, amava nadar, mas era considerado por muitos uma criança meio problema. Sua situação familiar não era das melhores, então ele fazia umas coisas meio duvidosas às vezes. Mas já já a gente toca nesse assunto. O Stevie era um estudante excelente que adorava karatê, ia falar karate. Karatê e tartarugas ninja. Seus amigos e família o chamavam de Bubba. E ele tinha um cachorrinho chamado King e uma tartaruga. Uhum. Os três eram super amigos, passavam um dia brincando e andando de bicicleta por aí. Ai, adorava esses tempos. Quando eu aprendi a andar de bicicleta também foi com 8 anos. Nossa, eu ficava o dia todo na rua andando de bicicleta. Era maravilhoso. Eu não sei andar de bicicleta, gente. Bem Mas eu vou trágico. aprender. Eu tenho uma bicicleta. Eu Eu tenho vou uma ensinar a bicicleta em Carol, minha gente. Pode possessão. deixar. No dia que eu encontrar a Carol, ela vai aprender a andar de bicicleta. A bicicleta tem aqueles sininhos, trim, sabe? E até uma cestinha na frente. Eu Freio vou de pé? aprender. Adoro bicicleta com freio de pé. Eu Melhor não bicicleta que sei. tem. A melhor bicicleta que tem pra você aprender a andar é a bicicleta com freio de pé. Uhum. Porque é mais difícil de você cair com uma bicicleta com freio de pé do que com freio de mão. Depois a gente aprende, Carol. A mãe do Steve, Pam Hobbs, só percebe que o filho estava desaparecido quando ela chega em casa de noitão e o menino não tá lá. O padrasto, Terry Hobbs, já tinha percebido o sumiço, mas não fez nada. Ele não ligou pra polícia e nem pra mãe. Muito que bem. Pam contacta os policiais e já de cara eles não fazem muita coisa. O primeiro a fazer o BO, na verdade, é Mark Byers, o padrasto do Chris. E eu acho que as patrulhas. A impressão que eu tive é essa, não encontrei muitas descrições disso, mas a impressão que eu tive é. As patrulhas estavam em alerta para ver 3 meninos com bicicletas e tal, mas não teve nenhum tipo de procura na área. Uhum. As procuras só vieram, tipo, no dia seguinte, e o que foi feito naquela noite foi pelas famílias, liderado pelas famílias dos meninos mesmo. Os corpos são encontrados no dia seguinte, no meio do mato, em uma área chamada Robin Hood Hills. Uhum. Essa área, no caso, é no meio do mato, mas ela não era isolada, já que, tipo, era do lado de um posto de caminhão, uma área, assim, do lado de uma rodovia, tinha muito tráfego, muita testemunha, né? Mas, mesmo assim, ela não era de fácil acesso, só sabia chegar ali quem realmente conhecia a área. Os corpos foram encontrados submersos em um riacho, depois que um policial viu um sapato flutuando na água. Os meninos estavam completamente embaixo d'água, um deles estava até amarrado numa estaca que o impedia de flutuar. O riozinho foi seco para facilitar essas investigações e por isso que não tem água em quase nenhuma das fotos ou vídeos da cena do crime. Eles acham bicicletas, sapatos, roupas propositalmente escondidas no fundo do rio. Então, tipo, se você for assistir o Paradise Lost depois desse episódio, você vai ver que, assim, a primeira cena é um vídeo da cena do crime. É muito chocante. A gente não vai postar nada disso no nosso Instagram, você pode ficar super tranquilo, ou Twitter, ou nenhum outro lugar, a gente não posta foto de corpo, mas essas fotos são muito veiculadas Uhum. É. dos corpos dos meninos.
Então tá aí se você quiser ver, né, ouvinte. E a cena do crime era horrível mesmo. Os 3 corpos tinham inúmeros ferimentos, em especial do Chris Byers. A pele do pênis do Chris havia sido removida, só a pele, então estava lá ainda, né? E o seu corpo aparentava estar mais mutilado que os outros. Michael e Steve morreram em decorrência de fraturas no crânio, combinado com afogamento, e Chris morreu só das fraturas. Os 3 estavam nus, mas não há indícios que aconteceu nenhum tipo de estupro. Também estavam amarrados com seus próprios cadarços. E quando conta desse caso, conta-se muito da maneira que os 3 foram amarrados, né? Que é uma coisa quase que exclusiva desses assassinatos. Nunca aconteceu de novo. Essa maneira, né? Eles foram amarrados com cadarços deles mesmos, dos sapatinhos deles. E era tipo o pulso direito no tornozelo direito e o pulso esquerdo no tornozelo esquerdo, mas não tipo os 4 membros juntos, que é o que é mais comum, né? O que eles chamam de hog tie, você amarrar a pessoa que nem um porco. Então, assim, eles estavam amarradinhos assim, só que tinha muita mobilidade ainda, e são cadarços, é muito fácil de você se soltar. Esse tipo de tragédia não acontecia em West Memphis. A população entrou em choque. E um crime dessa proporção deixa todo mundo em um verdadeiro pânico. De verdade, ninguém sabia lidar com esses acontecimentos. Incluindo quem? Eles mesmos, os policiais. Infelizmente, os policiais e investigadores não tinham treinamento, educação ou recursos o suficiente para fazer nada aqui nesse caso. Começando do momento que 3 meninos somem, eles não fazem nada certo. Fazem nada correto. E isso pode parecer um pouco absurdo, né, pra gente que tá olhando assim, mas, gente, você imagina, o interior no cu do Judas. E os policiais se veem com essa situação, eles estão acostumados a pegar ladrão de galinha, cara. Não é o tipo de coisa que eles fazem. Mas, segundo o nosso amigo do FBI, amicíssimo, best friend, tem o número dele, sempre fala no WhatsApp, mentira. Jim Clemente. E agora, muito bem-vindos ao podcast. Pode entrar. Pode entrar, Jim. Adora opiniões femininas, enfim. O ideal numa situação dessa seria começar a investigação com os pais. Não necessariamente tratando eles como suspeitos, obviamente. Depois deve-se conversar com os padrastos e madrastas, depois com os amigos da família, vizinhos, professores, colegas, ou seja, todo mundo que tem contato com as vítimas, para que se possa entender o que diabo está acontecendo ali. Segundo o Jim, que a gente já falou, né, um dos hosts do Real Crime Profile, que é um agente do FBI aposentado, se eles tivessem feito isso, eles teriam resolvido o caso em pouquíssimos dias. Mas, né, o que os bonitões da os polícia fizeram? Uma fanfic gigantesca, uma fanfic digna de prêmios no Fanfic Addiction, quem lembra? Talvez eu estive lá. De novo, segundo Jim, o que os investigadores encontraram em Robin Hood Hills foi uma cena tão horrível que não poderia ser somente um homicídio. Para eles, o que aconteceu com os meninos era o pior do que poderia acontecer com qualquer ser humano. Não há nada pior nesse universo que ele mesmo, Tio Lu, Lucifer, ou ele das Meninas Superpoderosas. Acho que ele das Meninas Superpoderosas, eu tenho até um Funko Pop disso, é a minha depiction do Lucifer favorita da vida, velho. Porque toda vez que ele entrava na tela, assim, nas minhas coisas, eu ficava adorava. muito animada, cara, adorava. Falava assim, é ele que eu quero. Enfim, desde o primeiro momento, esses assassinatos são lidos como sendo parte de um ritual satânico. Apesar de não ter nada, absolutamente nada, nos corpos ou ao redor deles que indicasse isso. Então não existem pentagramas, não tem bíblias ou velas, ou boneco do fofão com a adaga dentro, nem nada em nenhum lugar da cena do crime. Não tem cruz de cabeça pra baixo, não tem camisa do Iron Maiden no fundo, não tem bosta nenhuma. No mesmo dia em que os corpos foram encontrados, um dos policiais teve uma conversa com o Steve Jones, um dos oficiais da cadeia para jovens do local. Em suas anotações, esse policial fala que os dois compartilham a opinião que os assassinatos pareciam ser um sacrifício de um culto. Diretamente do Centro de Pesquisa tirei do cu, né? Essa informação.
E que logo depois, Steve começa a listar nome das pessoas que ele sabia que eram envolvidas com o oculto. Ou seja, a gente não pode nem adorar Satanás, que a gente já é acusado de um crime, né? Mas esse Steve diz que provavelmente o autor dos assassinatos era um tal de Damien Echols. Fonte Ou Vozes seja, da Minha Cabeça. Eles puxavam isso do ar, tiraram de nenhum lugar, não tem evidência nenhuma. Assim, a gente não precisa nem falar, ouvintes, que não é assim que você faz uma investigação. Isso não é normal, isso é errado. Não. Enfim. Damien, no caso, tinha 18 anos, ele era natural de West Memphis, ele trabalhava com telhados. Damien tinha uma namorada, Domini. Eu gosto desse nome, Domini, né? Domini não foi o cara que ganhou o BBB da Sabrina Sato? É Domini. Uhum. Enfim. E a Domini tava grávida, apesar de que ela tinha, tipo, 15 anos. Enfim. Todo mundo já conheceu um Damien. Se você não é o próprio Damien, né? Ele só usava preto, amava Metallica, Slayer, Megadeth, etc. Damien era Wiccan, cabeludo, amava filmes de terror, estudava muito sobre paganismo. Vocês conhecem o tipo, ouvintes? Não é... Tipo eu. Mas enfim. Não, enfim. Até hoje o Damien é super místico. Mas... assim, honestamente, não tem problema nenhum você se interessar por certos tópicos, né? Apesar deles serem místico, não sei o quê, né? A gente mesmo passa horas e horas ouvindo sobre assassinatos, pesquisando coisas horríveis, mas isso não quer dizer que a gente é assassino, né? Então você não pode comparar uma coisa com a outra, tipo, mesmo que ele, sei lá, seja mal entendido, assim, pelas coisas que ele se interessa, tipo, isso não quer dizer que ele seja um assassino. Né? Enfim. Ele morava com os pais em um lugar, eu não sei qual que é o nome do lugar, eu esqueci de anotar, na verdade, mas era um trailer park. Então... Trailer park. Trailer park boys. Eu vou explicar o que é isso. Uma vizinhança muito pobre, que não é de casas, são trailers. E trailer não é tipo aqueles... quer dizer, são casas móveis, né? Mas não é tipo um RV, sabe, assim? Não é um ônibus de você viajar. Não é um ônibus. É uma casa... são containers. É uma casa fabricada. Tipo, a casa já chega pronta, basicamente. São containers, assim. Então, são casinhas bem pequenas, bem lapidadinhas, assim. Que não são casas, na verdade, né? São casas com rodas, mas... E trailer parks são lugares... Não são considerados lugares bons de se morar. Seria, tipo, uma favela, basicamente. Exato. Apesar de que eu acho que as favelas são piores que um trailer park, mas para comparação pra vocês, uma equivalência. Mas, tipo, no olhar do americano, tipo, eles não veem uma pessoa que mora no trailer park como... Eles veem uma pessoa que mora no trailer park como uma pessoa favelada, basicamente. Aqui não o que não quer dizer que é uma coisa ruim, né? Porque, né? Mas a gente tá falando só no pensamento geral da população. No contexto da coisa, exato. Então, o Damien mesmo, ele fala, tipo, a gente era trailer trash. Sabe? A gente era pobre. Literalmente, tipo, a gente era favelado. Assim, se for pra traduzir pro contexto do Brasil. Essa é uma expressão que usam muito, porque eu vejo que a maioria das pessoas, nesse contexto de true crime que a gente fala, a maioria das pessoas que moravam ou moram em trailer park são pessoas brancas, né? Então, tipo, as expressões usadas são trailer trash, white trash, coisas assim. Lixo. O que é foda você usar isso como xingamento, mas aqui nesse contexto eles estão usando isso pra se descrever como pessoas mesmo, né? Um tipo de identidade que nem você falar, eu sou favelado. Não é uma coisa necessariamente ruim, tudo depende do contexto que você tá usando a palavra, né? Damien tinha uma depressão porreta. Mais de uma vez ele chegou até a ser internado por causa disso, mas não há indícios nenhum, mas não há nenhum indício que ele seja uma pessoa violenta. Pra quem está interessado nisso, né? Todas as informações médicas do Damien estão disponíveis na internet. Eu tenho acesso a isso, se você quiser eu posso mandar pra você. Centenas de páginas descrevendo a situação mental do Damien, e não é uma coisa violenta, é só uma coisa depressiva mesmo. Damien tinha passagens anteriores pela polícia,
mas era por vandalismo e shoplifting. Eu não consegui traduzir shoplifting, mas Shoplifting é roubar você, coisa de tipo, loja. Roubar coisinha. furtar de uma loja. Furto, exato. Deve ter roubado, tipo, um chiclete e foi preso. Um dos amigos de Damien era Jason Baldwin, de 16 anos. Ele e Jason passavam um bom tempo juntos, caçando cobras e ouvindo músicas. Então, o Damien era mais adultinho, assim, que o Jason. E dá pra você ver, se você ver todas as fotos do caso. O Jason ele tinha 16 anos, mas parecia que ele tinha, mano, 13 no máximo. Magricelo. Não, não era nem emagrecer, tipo, era nem por ser pequena, tipo, o rosto, a fisionomia, era uma criança muito jovem, entendeu? Um adolescente mais pro lado mais novo. Não, ele parecia meio raquítico sim, velho. Ele parecia mesmo. Enfim, a impressão que eu tive também é que não é que eles eram super próximos, assim, amigão, sabe? Super bros. Mas é porque eu acho que, assim, tinha uma quantidade muito finita de pessoas em West Memphis que compartilhavam de certos gostos que os dois tinham, né? Então, pela proximidade local e pela proximidade do tipo de pessoas que eles são, né? Que eles gostam das mesmas bandas e tal. Você vai ser amigo de quem? Tipo assim, Né? numa cidade pequena, né, gente? Numa cidade pequena, no Bible Belt dos Estados Unidos, né? Onde todo mundo é crente e o caralho é 4. Você encontra alguém que gosta de metal, você automaticamente é best friend dessa pessoa. Best friends. Então, tipo, eu acho que o que a gente vê dos dois, tipo, no julgamento e tal, eles estão meio que nervosos, né? Eles estão, assim, chateados, mas não me pareceu que eles são, tipo, super amigos, dando risada um com o outro, sabe, assim? Mas essa é só a impressão que eu tive. Nesse meio tempo também surgem várias histórias pela cidade, tem muitos rumores, o que aconteceu, não sei o que, o pessoal tá especulando muito. E uma das pessoas que especula é uma criança de 8 anos que disse que viu os assassinatos acontecendo. Testemunha de credibilidade. Olha, a mãe dessa criança, Victoria Hutcherson, conta pra polícia que meu filho viu isso acontecer. E mesmo a criança, ela, tipo, não sabia identificar quem eram os criminosos, mas a polícia olha pra cara dessa Victoria e fala: "Não tem problema, minha senhora, que a gente já sabe quem é o culpado. Mas se você mora na mesma favelinha que o Damien, você vai ajudar a gente." E essa mulher, a criança de 8 anos não, né, pega esse gênio da mentira de qualquer lugar, né? Porque a Vitória então começa a conversar com todos os jovens locais, incluindo em especial um deles, chamava Jesse Miss Kelly, de 17 anos. Jesse conhecia Jason e Damien, mas era meio que só de vista, eles não eram amigos, eles mal conheciam. Ou nós conhecíamos os três. A bola de neve de absurdos desse caso começa a rolar e crescer aqui nesse ponto, né? Que até aí não tava tão absurdo, acredite se quiser. A Victoria inventa uma puta de uma história. Ela conta pros policiais que ela foi com Jesse, Damien e Jason pro meio da floresta. E lá eles se encontraram com um monte de bruxos, bruxas, satanistas, wiccans, ocultistas e o caramba. Só que, assim, anos depois, ela desmente essa história e fala que foi tudo invenção. Isso tudo parece um episódio do quê? Da Sabrina, aprendiz de feiticeira, né? Exato. Pelo amor de Deus. Não, mas assim, também, nesse ponto, todo mundo queria um pedaço da história, todo mundo queria se envolver, e tinha gente realmente muito disposta a mentir para ajudar o caso da polícia, para que os assassinos fossem presos. Mentindo, achando que tá fazendo uma coisa boa, mas na verdade tá... Enfim. Na época, né, isso foi suficiente pra levar o Jesse pra delegacia pra bater um papinho camarada com a polícia, né, como você sabe, maravilhoso. Jesse, no caso, tinha um QI bem baixo, de 72. Na cabeça dele, ele estava sendo levado pela polícia para ajudar a solucionar o caso e talvez até ganharia o dinheiro que estava sendo oferecido como recompensa na época. Só para vocês terem uma noção, né, da linha de raciocínio dele, que não era muito avançada. Eles interrogam Jesse Miss Kelly com o objetivo de obter informações que incriminam Damien e Jason. Trabalham com a hipótese que Jesse viu os assassinatos acontecerem. O que, né? Mais uma vez, centro de pesquisa tirei do cu. Jesse foi interrogado por 12 horas.
E só os últimos 45 minutos dessa interrogação foram gravados, né? Que conveniente. Coincidentemente, são bem os 45 minutos em que Jesse confessa. Vale falar aqui que Jesse era menor de idade, não tinha nenhum advogado ou responsável presente e, muito provavelmente, ele não entendia o que realmente estava acontecendo. O que, se vocês são fãs de True Crime, que eu acredito que vocês sejam, e assistem séries do Netflix, isso pode soar um pouquinho parecido Só um pouquinho com a parecido, série, mas né? depois a gente toca nesse assunto mais, porque os casos são, assim, quase idênticos, é louco. Só que, tipo, existe um argumento muito forte que essa confissão é, na verdade, um caso de coerção. Em diversas ocasiões, os policiais literalmente colocam palavras na boca do Jesse. Vai aqui um exemplo. Vamos fazer um teatrinho? Uhum. Você quer ser a polícia ou você quer ser o Jesse? Eu quero ser a polícia. Tá, então eu vou ser o Jesse. Na 8ª vez que eles perguntam sobre o horário em que os crimes ocorreram, Jesse responde: naquela manhã. Então o detetive rebate: não tô perguntando sobre a hora em que eles ligaram pra você, e sim que horas em que você estava presente no parque. Jesse então responde: tipo, meio-dia? E o detetive: ok, mas foi depois que as crianças saíram da escola. Foi depois. Tá bom. Na noite em que você esteve no mato, vocês entraram na água? Sim, a gente esteve na água, a gente entrou na água aquela noite. Então é só aí que o Jesse coloca os crimes no horário correto, de noite. O que é muito conveniente, gente, essa né? conversa é literalmente assim. Ele vai, em questão de segundos, falando se aconteceu meio-dia pra isso aconteceu de noite. Outra grande discrepância na narrativa de Jesse é que os meninos teriam sido amarrados com cordas e não os seus cadarços. E os investigadores não exploram isso, eles não questionam, eles não percebem, ou escolhem não perceber, né? A diferença entre inventar uma historinha e uma confissão verdadeira. Que é ridículo. Ridículo. De novo, eles não são equipados para conduzir uma investigação desse tipo. Tem outra parte interessante desse depoimento. A polícia diz: tá bom, você tem aí na sua frente algumas fotos. Esses são os meninos que foram mortos em Robin Hood Woods naquele dia. Qual deles você disse que você viu Damien bater? A terceira foto, que seria Michael Moore. Esse menino aqui? Uhum. Tá, mas esse menino é o Byers. É pra esse que você tá apontando? Então você viu o Damien bater na cabeça do Chris Byers? Certo. Com o que ele bateu? Ele bateu com a mão, deixou marcas feias, aí Jason virou e bateu no Steve Branch. Ok. Ele começou a fazer o mesmo, aí o outro, Michael Moore, saiu correndo. Então eu corri atrás pra pegar ele. Eu segurei ele até que chegassem, aí eu fui embora. E nesse momento, Jesse se coloca no meio do negócio e vira parte dos acusados. Até então, ele era só uma testemunha. Vamos absorver essa informação, gente. A gente começa esse negócio, essa narrativa, com muito o que dizer. Mas aí chega essas partes, a gente fica sem palavras. Isso não existe. Porque parece cena de novela. Ou de série, né? Se você assiste Netflix. Mas Não, mas você imagina você tá passando por isso na vida real, cara. Oi? E provavelmente também o Jesse, ele não sabia como que essa coisa que ele falou, que ele correu e pegou o menino, como que isso incriminaria ele. Uhum. Jason e Damien, então, são presos pouco menos de um mês depois dos assassinatos. Então, um mês não é tempo pra você se desesperar, acho que como investigador, assim. Uhum. Né? Não são 10 anos, né? Enfim. A polícia coleta um monte de evidência, principalmente do quarto de Damien. Estamos falando aqui de roupas, de discos, livros, cadernos, literalmente tudo que eles achavam que era meio estranho, meio satanista. Então, eles literalmente andaram pelo quarto do Damien. O livro do Stephen King, coloca aqui na caixa. Um trevo de 4 folhas. Trevo de 4 folhas. Coloca aqui na caixa. Os cadernos e, enfim... Que é isso? Judas Priest? Não, coloca na caixa.
Que desenho é esse aqui? Colocou na caixa, exatamente. O que mais incrimina, entre aspas, o Damien são os cadernos que eles achavam, que tinha um monte de coisa escrita, assim. O que tem tudo isso de novo nas evidências do caso, a gente pode mandar pra você, ouvinte, se você quiser. E assim, eles umas coisas, umas frases, assim, uns textões tirados sem contexto, mas hoje, com o advento do Google, é tudo assim, tipo, letra do Ozzy Osbourne, que ele tá, tipo, ouvindo, aí ele vai e escreve. Tem uma parte, isso fez parte do testemunho também, que eles perguntaram: "Você que escreveu isso aqui? O que é isso aqui?" Era tipo "Eu não escrevi, quem escreveu foi Shakespeare", era uma parte do Macbeth. Isso me E usaram lembra isso como é. Isso me lembra aquele famoso julgamento que teve nos anos 80. Eu falei de Judas Priest, vou voltar no Judas Uhum. Priest, em que uma mãe acusou o Judas Priest de ter feito o filho dela cometer suicídio por causa de uma música que chamava Better By You, Better Than Me. E, tipo, é Hum. o julgamento mais sem pé e nem cabeça da história. É. Aí ela fala assim: não, você escreveu essa letra, que não sei. Aí eles falam: não, mas a gente tava. Tipo, isso é uma coisa artística. Ninguém tava falando, você tem que se matar. Tipo, Exato. E eles sem pé entrevistam nem muito o cabeça, Ozzy cara. Osbourne, coitado. Assim: "Ah, você não acha que tem responsabilidade? Você não acha que tá". Não! E o Ozzy, tipo, é até engraçado o quão confuso ele tá, tipo: "Tá, mas é só uma música, eu não entendo". É, Tipo, como oi. assim? Fala: "Não, você não tem pacto com Satanás? Como é que você escreve umas coisas assim?" Só comi Não tem como. aquele morcego acidentalmente, porque eu pensei que era um morcego de plástico. Ai, coitado Enfim. do Ozzy, né? Ele tá com Uhum, Parkinson's, né, agora. Bem né. triste. Enfim, gente, muito do que foi coletado a gente já falou, tarará, tarará. Muita coisa foi levada do quarto do Damien, e porque ele era muito interessado em paganismo, ele lia pra caralho, tinha muito livro, muita coisa, e tudo isso são as evidências de que ele cometeu um crime. Eu espero que você, ouvinte, esteja ligando os pontos que isso não deve ser evidência de que a pessoa cometeu um crime, isso não faz sentido algum. Enfim, vamos pular aqui já para o julgamento, para já incluindo mais detalhes, tá? Foi determinado que Jason e Damien seriam julgados juntos e Jesse receberia um julgamento separado. O julgamento de Jesse Miss Kelly começou no dia 26 de janeiro de 94 e seguiu até 4 de fevereiro. A única evidência contra o Jesse era essa confissão que ele fez. Então tudo meio que girou ao redor disso no julgamento. A defesa procurava provar que era uma confissão falsa, enquanto a acusação usou o argumento de que ninguém confessaria sua participação num crime que não cometeu. Só que assim, é difícil de compreender, mas isso acontece. Principalmente em casos como o do Jesse, que ele era menor de idade, ele não tinha, muita experiência com uma coisa tão adulta que é uma interrogação de polícia, né, eu acho que todo mundo se embananaria um pouco, mesmo você sendo inocente. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele não tinha a é foda dizer que ele não tinha capacidade intelectual pra entender o que estava acontecendo, tipo, não é que ele não Mas fazia ele não ideia de onde que ele tinha. estava. Não, mas não é que ele não fazia ideia de onde que ele estava ou do que estava acontecendo, mas ele não sabia as implicâncias. E ele não tinha maldade também, eu acho. Ele não Exato, tinha maldade. exato. E ele falou: eu fiz isso, eu basicamente ajudei a matar esses meninos", mas ele falou isso realmente acreditando que ele poderia ser levado que ele, tipo, ia sair da delegacia livre, entendeu? Que isso não teria, muita implicância pra ele, sabe? Ele não entendeu o que ele estava falando ali. E, é explicado também no julgamento que é uma pessoa que está nessa situação. Foi 12 horas de interrogação. Os policiais estavam mentindo pra ele, falaram: você bombou no teste de mentiras. A gente sabe qual que é a verdade, a gente sabe que você estava lá, a gente tem evidência contra você". E eles começam a perguntar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. O Jesse, ele primeiro, ele não entende que ele pode simplesmente ficar calado, que ele não precisa falar nada para os policiais, ele não sabe dessa legalidade, né, daqui. E, mano, ele quer mais que tudo sair dali, então a percepção dele é: essas pessoas, esses adultos estão me perguntando algumas coisas, eu tenho que dar as respostas certas. Então ele vai respondendo as respostas certas, que no caso é: O que eles "Eu querem matei os ouvir. meninos". Basicamente, o que eles querem ouvir, é. E tem muito As essa diferença, tipo,
a pessoa numa posição de autoridade também, né? Ainda mais pra um Exato. adolescente. Pra um adolescente comum, você já meio que caga no pau quando a polícia vem falar com você. Eu digo porque eu já fui pega fazendo uma coisa errada na escola e quando a polícia veio falar alguma coisa comigo, eu fiquei com o cu na mão. Agora você imagina pra um adolescente que já tem uma capacidade cognitiva menor. É pior É uma figura ainda. de autoridade, é muito assustador, né? E eles estão falando, tipo, a gente sabe que você fez isso, a gente sabe que você viu alguma coisa, o que você viu. É assustador. E, segundo a acusação, um belo pedaço da história do Jesse era verdade, sim. Então, pra eles, isso era bom o suficiente, basicamente. As discrepâncias da narrativa dele são porque ele se confundiu somente. Só que, assim, esse belo pedaço de verdade que eles falam é exatamente tudo que os policiais já sabiam. O Jesse ele não revela nada, nenhuma informação nova. O que, se ele tivesse visto as coisas acontecerem como ele falou realmente, ele saberia de pelo menos alguns detalhes que a polícia não sabia daquele ponto. O que isso implica também que os policiais alimentaram muito a narrativa, né? Deram muitos detalhes pra ele e a gente não tem nada gravado, não tem como saber. Então, o que a gente sabe são, depois de 12 horas deles dando detalhes pro Jesse, eles soltam o negócio inteiro, né? Mas mesmo com tudo isso, Jesse foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato em 2º grau de Michael Moore. Ridículo. Sentem com isso aí. Pega uma água, porque a pior parte nem chegou ainda. Não chegou ainda. Não chegou ainda. Não chegou. Gente, acabei de ler uma data aqui maravilhosa. Posso continuar lendo essa parte? Ai, meu Deus do céu. Não entendi nada. O que aconteceu? Para o julgamento. Deixa eu ler. Para o julgamento de Jason e Damien, foi determinado que a confissão de Jesse só poderia ser usada como evidência se Jesse concordasse em ser uma testemunha. Ele até receberia uma redução de pena, mas ele não quis. Portanto, o júri não ouviu e nem soube dessa confissão. Então, guardem essa informação. Agora, para as datas importantes. O julgamento dos dois começou no dia 28 de fevereiro de 94, também conhecido como 2 dias depois do aniversário da Carol. Isso mesmo. E terminou no dia 18 de março, também conhecido como 2 dias depois do meu aniversário. Tudo está conectado. Esse caso foi feito em medida pra gente. Inclusive, olha aqui como é que esses números são assim nesse caso. Sabe qual que era o número do caso? Mesmo, tipo, o número do file e tal. Era tipo 1, 2, 3, 4, tá assim, 0666. Tá vendo? Satanás. Juro por Deus. Tudo, olha, tudo planejadinho. Tudo. Ou seja, Carol e eu poderíamos estar envolvidas nesse caso? Talvez. Essa é a nossa confissão, mas a gente nunca vai confessar. E a acusação caiu em cima do Damien, coitado, né, do Damien. Isso que dá, gente. A gente ser o estranho da escola nem sempre funciona a nosso favor. Sempre. Às vezes funciona porque aí as pessoas te deixam em paz na hora do lanche. Mas, em casos assim, não funciona a nosso favor. A acusação trouxe um especialista em ocultismo, Dale Griffin, para testemunhar contra Jason e Damien. O cara sentou lá e disse que gente que pinta as unhas e cabelo de preto, que usa roupas escuras, tem tatuagem, é tudo envolvido com capeta. Parece meus parentes falando de mim. E é muito engraçado, porque na hora que eles falam, a acusação pergunta, qual que é o tipo de pessoa que é envolvida com o ocultismo, na sua opinião? Aí ele fala, pessoas que pintam cabelo de preto, pessoas que usam preto. Aí na hora do comentário mostra, assim, a família do Damien, todo mundo usando preto. É muito engraçado, é hilário, tem que ver. Vocês têm que ver. E esse cara, que deve ser muito absurdo, não foi nem pra faculdade, gente. Ele se formou aonde? No famoso Centro de Pesquisa Tirei do Cu. Esse episódio é um oferecimento do Centro de Pesquisa Tirei no Cu, nosso primeiro sponsor. Exatamente. Por favor, gente, patrocina. Me mande mimos. Entrem no site do Centro de Pesquisa, vocês podem comprar um diploma em ocultismo por R$666. Usem código TUPI. Se tiver algum administrador da página Centro de Pesquisa Tirei do Cu ouvindo isso, me mande mimos. Coxinhas sem catupiry, que eu não gosto de catupiry. E esse cara, né, ele comprou um diploma de doutorado
testemunhou na frente da porra do júri, que obteve o diploma sem completar uma cadeira sequer. E ainda Até, assim, né? Até eu, né? Não, e ainda assim o povo acreditou, né? Pra você ver o tipo de pessoas que tem naquela área. Enfim. A acusação também fala que não tem nada de errado com pintar o cabelo de preto, nada de errado em ouvir Metallica, que nem não era nem pra ser um Megadeth, enfim, não vou começar com essa rixa. Nada de errado em usar preto ou ser Wiccan, mas quando se junta tudo isso, aí, meu amigo, aí você tem que ser um servo de Satanás. Mas... Esse é um argumento de pessoas que são a lei desse lugar. Exatamente. A lei... Imagine morar neste lugar. Mas acontece que, caro ouvinte, não tem nada de satânico na cena do crime, como nós já dissemos. Todas as evidências de satanismos eram o que tinham tirado do quarto do Damien. E só. Mais nada. Tem mais nada. Uhum. Ou seja, se você não ligou esses pontinhos ainda, não tem nada que bota os dois na cena do crime. Ah, mas quer dizer então que os caras foram presos só porque eram meio estranhos? Sim, exatamente sim. Exatamente isso. O que a defesa tinha era um disse-me-disse do caralho. Várias testemunhas foram ouvidas, incluindo um detento que teve contato com o Jason e disse que Jason confessou pra ele e chegou a entrar em detalhes sobre os assassinatos. Mas acontece que esse cara, né, gostava, né, de um cachimbo da paz, era um drogadinho. E supostamente a polícia foi avisada que tudo isso era mentira, que ele tinha dito que ia mentir sobre o ocorrido para uma pessoa próxima e essa pessoa avisou. Mas mesmo assim, a acusação opta por usar esse depoimento na corte. Palmas pra investigação, olha. Maravilhoso. Não, nota 10. Meus parabéns. Nota 1000. Ficou ótimo, 0 estrelas. Muito bom, com 1 estrela, né? É. Também foram ouvidas 2 meninas que diziam ter ouvido Damien falando que tinha matado os meninos e que ia matar mais 2. Inclusive, ele já tinha escolhido um deles. Tá bom, né? É válido se existissem evidências sólidas pra confiar nessa narrativa. Só que o fulaninho e o ciclaninha disseram, então, tipo assim, não tinha nada. Nada e nada nem nada. Fonte e voz da minha cabeça. Tudo isso. Exato. A gente mencionou brevemente que houve uma mutilação no pênis do Chris Byers. A acusação foca nisso e nas lacerações presentes no corpo das vítimas, como tenham sido causadas por um facão encontrado num lago que ficava atrás da casa do Jason. Essa faca era tipo uma peixeira, assim, de tamanho, com a lâmina cerrada. E, segundo a acusação, foi pelo menos uma das armas do crime. Apesar de que eles já sabiam que, tipo, não tinha nenhuma facada nos corpos, eles achavam que tinham usado as facas pra, tipo, arranhar e pra mutilar o pênis do Chris Byers, né? Uhum. Mas, já pulando pra alguns anos depois, quando o caso foi examinado por um tal de Warren Spitz, um dos médicos forenses mais fodões, não só dos Estados Unidos, mas como do mundo. Ele é, assim, é o líder em ciência forense. Ele é o, assim, enfim. Ele determinou que essas lacerações não são nada mais do que arranhões causados por animais. Então, o que ele dizia que era a parte cerrada da faca arranhando as crianças eram arranhões causados depois da morte por animais do local. Lembrando, eles foram encontrados no meio do mato, né? Então, obviamente. Uma aparente mordida na bochecha de um dos meninos também. Não na bochecha, foi tipo no olho, assim, na testa. Que é um lugar muito estranho pra se morder uma criança que você tá matando, né? É. Mas enfim, uma mordida na testa de um dos meninos também é causada por tartarugas. E mais importante, que as pessoas se referem como a castração do Chris, também foi atribuída à atividade animal após a morte. Mas lembrando, ouvinte, ninguém sabia disso na época. Então tem muita especulação da defesa e da acusação de como que isso tudo teria acontecido ali. Então você vê isso nos documentários. Isso é muito, muito focado nisso da faca, nisso das mutilações, mas são coisas feitas por animais. O que prova também o quão porca a autópsia foi, o quão porca a investigação foi, porque era pra ter percebido, né, a real causa dos ferimentos, né? Enfim, é diferente um ferimento num corpo em vida e um corpo em morte. Eles nem conseguiram detectar isso.
Então, o que eles tinham era essa faca que eles tiraram do cu, um monte de livro do Stephen King, um monte de perturbado que queria atenção falando da história, e foi em cima dessas evidências, acredite ou não, que Damien Echols e Jason Baldwin foram declarados culpados. Damien foi sentenciado à morte. Damien foi sentenciado à morte. Vou ler de novo também. Damien foi sentenciado à morte e Jason à prisão perpétua mais 40 anos. Ou seja, eu nunca ia sair da cadeia. Nunca. Aí o Damien saiu num salvo, coitado. Antes, durante e depois do julgamento, foi produzido um documentário pela HBO acompanhando tudo, o Paradise Lost. Enfim, o Paradise Lost, ele foi... Eu não sabia disso quando eu comecei a pesquisar. Ele foi produzido pelo mesmo cara que fez os filmes... O filme novo do Ted Bundy com o Zac Efron, sabia? E o Ted Bundy Tapes. Eu jurava que Paradise Lost tinha sido produzido pelo Ken Burns. Eu não sei qual é o nome do Eu não cara, sei mas é por quê. a mesma pessoa. Eu sei porque, sim. É porque o Ken Burns fez um outro documentário que eu não vem ao caso, porque é um caso que eu vou fazer aqui. Então deixa pra lá. Deixa pra lá, é. E assim, se vocês assistiram aquele documentário do Netflix, que a gente já quase tocou aqui, o Making a Murderer, como é que é o nome em português? Vou procurar agora, peraí. Que conta a história do Steven Avery, que matou, que, entre aspas, foi condenado à morte da Teresa Halbach. Desculpa, Halbach, eu tô errando o nome aqui. Mas, ele foi condenado e tem um grande argumento que o Steven não cometeu esse assassinato. E se você assiste essa série documental, Making a Murderer, você deve estar procurando É o o nome. mesmo nome em É o mesmo português. nome? Ah, tá. É um documentário muito tendencioso. Excelente série, essa Making a Murderer, mas é tendencioso. Eles só mostram parte da evidência e eles, desde o começo, tentam provar que o cara é inocente. Nesse caso aqui, do West Memphis, o Paradise Lost, não é assim. Eles passam muito tempo com os acusados, sim, conversando, mas igualmente tempo com a família, né? Então, é um olhar muito, muito íntimo do luto das famílias nesse, tipo, 1 ano depois dos assassinatos, sabe? Eles conversam muito com os pais, com a família próxima dos meninos que foram mortos, também com a família dos 3 acusados. Mas não é tendencioso. Eu não achei. Eu também não achei. Eu assisti faz um tempo já, mas eu achei muito neutro. Muito neutro. Não tem narração, não tem, tipo, você não vai acreditar o que... Tipo, não, eles só mostram, tipo, literalmente vídeo do julgamento e você forma suas opiniões. Tanto é que as opiniões das pessoas divergem muito. Todo mundo que assiste esse documentário tem uma opinião diferente do caso, né? Mas, enfim. Então, esse documentário foi um hit, né, com todo mundo. Eles ganharam, os acusados, né, os 3, ganharam muito apoio e a maioria dos telespectadores ficou convencido da inocência deles. Dentro do grupo de apoio estava um pessoal que talvez vocês conheçam, tipo Dixie Chicks, Johnny Depp, Peter Gabriel, o Metallica, Pearl Jam. Inclusive o Eddie Vedder foi visitar o Damien na prisão, que tipo... Juro pra você que se eu visse qualquer uma das pessoas não, menos Dixie Chicks, mas o resto, eu desmaiava. Mano, tipo, imagina você tá na prisão, de repente vem o Eddie Vedder te visitar, assim. Como Muito que surreal, você... cara. E não é nem só visitar, né? São pessoas que... O Damien, ele fala, tipo, eles não estão só jogando dinheiro na causa, eles se envolveram, tipo, muito pessoalmente com o caso. Que eu acho super legal, né? Muito legal mesmo. Eles fizeram até um CD e um show, acho que teve, né, também. Teve um show muito famoso. Muita gente participou. Eu não escrevi todos, mas deixa eu ler aqui bem rapidamente. Só algumas das pessoas que são envolvidas nesse CD, porque, como diria o Faustão, né, só fera. A gente tem o Eddie Vedder, como a gente já falou, integrantes do Foo Fighters, Soundgarden, Guns N' Roses, assim, Super Suckers, Pearl Jam, a gente já falou, vários.
E Só foi um faltou o CD quê pra com completar covers. os anos 90 perfeito? Alice in Chains, Faith No More. Né? Pronto. Ficaria perfeito Foi. para mim. É um CD que Mas. tem faixas feitas pra esse. Assim, faixas inéditas, né? Mas também covers. Então, Uhum. foi feito esse negócio pra angariar fundos pra defesa legal dos meninos. É. Os outros 2 documentários foram produzidos acompanhando o processo inteiro, como continuações desse primeiro. E a gente recomenda muito que vocês assistam para entender mais sobre em que pé o caso estava em diferentes pontos da história. E esses documentários estão disponíveis no Prime americano, gente. Eu sei que eu recomendei, no último episódio de Menendez Brothers, eu recomendei um documentário que estava no Prime daqui e me disseram que não estava no Prime brasileiro. Então, se vocês não conseguirem achar no Prime brasileiro, né? Nós todos sabemos que temos maneiras de assistir séries ilegalmente. Então é só procurar. Dá uma ligadinha pro Jack Sparrow, né? Enfim, o Piratão. Exatamente. Mas eu achei a parte 2 desse documentário, Só o Paradise Lost, Revelations, legendado em português no YouTube. Então, Aí, ó, pelo menos boa a dica parte da 2 Carol. tem. Hoje a gente conta essa história com a vantagem de já saber o final, né? E os fatos hoje são diferentes dos de 93. É fascinante poder sentar e ver o tempo passar dessa maneira, né? Porque meio que parece uma situação. É que nem eu falei, parece coisa de novela, né? Mas foi real. Uhum. E, enfim, você vê esses documentários, é você ver os meninos crescendo na prisão. Porque eles foram presos com 16, 17, 18 anos, né? No... Adolescentes. Exato. Você vê, tipo, o Damien se apaixonando, você vê os julgamentos, você vê os policiais envelhecendo, você vê as vítimas passando por fases diferentes do luto quando os anos vão Uhum. passando. É. Então, é um puta de um filmaço. Puta de um filmaço pra assistir. São tipo 6 horas de documentário. Mas Mas vale a vale pena. muito a pena. Vale muito a Um pena, sério sábado, você mesmo. não tá fazendo porra nenhuma. Nossa. Ao longo dos anos, muito foi feito para reverter a sentença, mas era um projeto praticamente impossível. Eles sempre pegavam o mesmo bendito do juiz e ele sempre negava tudo que eles pediam. Filho da mãe. E as legalidades do caso ficaram nisso por 20 anos. Com o passar do tempo, novas informações vieram à tona. O que a gente já mencionou da atividade animal nos corpos, por exemplo, mas também surgem aquelas 3 letrinhas, né, que não apareceram aqui ainda, DNA. Havia um fio de cabelo que ficou preso em um dos cadarços usados para amarrar os meninos. A conclusão do teste de DNA foi que este cabelo não poderia ser de nenhum dos 3 acusados. Deu match para uma outra pessoa que a gente já mencionou aqui, mas já já a gente conta quem é, hein? Você não tem que se torturar aí com essa informação, ouvintes. Outra informação que veio à tona é que o foreman do júri, como é que fala foreman? Tipo o líder lá, a pessoa que fala pelo júri, né? Não sei como fala essa Enfim, palavra em português. o líder lá do júri, ele entrou no negócio com a opinião dele já formada e ele achava que os 3 eram culpados mesmo antes de ser selecionado como júri. E você lembra que a confissão do Jesse não foi usada como evidência no julgamento do Damien e do Jason, certo? Pois durante as deliberações, não é que o filho de uma puta contou da confissão pro resto do júri e eles usaram isso nas considerações finais deles. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Porque não é pra mesmo que você saiba de outras informações do mundo fora ali do julgamento, né, como júri, você tem que usar só as informações que são que foram apresentadas te como dadas. evidência. Exatamente. Exato, tipo, tem que ser, porque se você não faz isso, não tem como o negócio ser justo. E eles usaram a fita do Jesse como evidência contra os 2 meninos, sendo que não era, não era. Isso é, ai, desculpa que eu fico brava, né, porque eu sou muito Annalise Keating aqui, né, tô muito, muito advogada hoje. Estamos aqui chegando já em 2010. O cerco já estava fechando pro estado, né? O caso a favor da inocência dos 3 se fortalecia mais e mais, e caso eles fossem inocentados, isso seria um belo de um pepino pro estado. O
que acontece depois é meio difícil de entender, ouvintes, então você tem que prestar muita atenção. Com essas novas informações que vieram à tona, os 3 são finalmente ouvidos e eles ganham um novo julgamento. Só que dessa vez, ao invés de levar tudo para julgamento que nem da outra vez, eles optam por aceitar um acordo judicial com o Estado ali, o juiz. Esse acordo, no caso, se chama Alford Plea, que é que é extremamente incomum e não faz sentido nenhum. Não tem universo que esse negócio faz sentido, mas o que acontece é o seguinte: eles aceitam a culpa dos assassinatos, enquanto ao mesmo tempo mantêm sua inocência. Então eles literalmente falam na frente do juiz: eu aceito a culpa, eu sou culpado, mas eu não cometi o crime. O Estado então reconhece a culpa e a inocência deles. Se você tá perdido, ouvinte, relaxa que não tem como entender essa birosca mesmo, mas é isso que aconteceu. Só falando os fatos aqui. Esse acordo permite que o juiz mude a sentença deles para o tempo que eles já serviram e assim os 3 saem daquele tribunal livres, depois de 20 e tantos anos presos. E tipo assim, eu acho legal que a gente tá sempre criticando o sistema judiciário brasileiro no Suspiria, né? Tipo, quase todo episódio. Mas, tipo, Nossa, um Alford Plea é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi falar na minha vida. Não faz sentido, mas é um negócio que foi estabelecido como lei, como possível lá e aceitou, enfim. Esse acordo, ele é interessante pro Estado, porque os 3 perderam o direito de processar, que se eles fossem inocentados, eles teriam o direito de processar o Estado, mas como eles são culpados, eles não têm esse direito. E os 3 aceitam esse acordo, porque eles não têm saco mais pra ir em julgamento nenhum, só Deus sabe o que o Estado ia fazer com eles, né, ia ser tipo, tava tipo já a última chance deles de tentar reverter a sentença deles, né, e eles fizeram isso por caridade ao Damien, que se vocês não lembram, o Damien estava na fila da morte, ele estava literalmente esperando pra morrer. Em uma ocasião, eles deram até uma data pra execução do Damien, eu acho que foi até, tipo, em 99, eles iam executar, mas o advogado foi lá e parou o negócio, basicamente. Mas, o Damien estava basicamente morrendo, tipo, ele ficou 20 anos sem ir no médico, 20 anos sem ir no dentista. E boa parte da sentença dele, ele também passou na solitária, né? O que Exato, é ainda ele passou pior. 10 anos sem sol, sem nada. Então, tipo, a visão dele estava já deteriorando, ele estava ficando cego. Então, os amigos, né, eles decidiram, botar o cu na reta pra salvar o Damien, né. De acordo tanto é que o Damien até hoje, ele, tipo, todas as fotos dele, vocês vão ver, é tudo de óculos escuros. Porque os olhos dele não ajustam pro mundo real, assim. Que ele ficava no escuro, né. Uma pessoa inocente, gente. A prisão fez isso com ele. Que foda, né. Esse acordo judicial que eles fizeram prova, por incrível que pareça, a inocência dos 3. Porque, pensa aqui comigo, eles são legalmente responsáveis pelo crime? Sim, mas, se o Estado acreditasse mesmo que eles são esse monstro todo que eles inventaram, eles não teriam deixado os 3 sair na rua normal, né, eles não teriam liberado os 3 se achassem que a narrativa deles é verdade, né. Se eles achassem mesmo que eles eram satanistas que sacrificam criancinha, né. Mas soltaram os 3. Então quem que ganhou essa história, né? É importante salientar aqui também que a maioria dos familiares, nesse ponto da história, não acreditava que os 3 eram culpados e estavam de acordo com a resolução. Que louco, né? Então a gente vê os familiares indo de eu espero que eles sejam estuprados na cadeia pra espero que eles sejam soltos. É muito legal você ver o amadurecimento das pessoas também, quando você acompanha esse caso. Hoje, Jesse é uma pessoa muito privada e tudo indica que ele ainda está em West Memphis, o que acho que a gente falou disso no episódio da Shanda, né? Que uma das assassinas, no caso, realmente era uma assassina, ainda tá na mesma cidade, que é algo que eu não faria nunca, mas, né, a gente não sabe as condições financeiras dele, não dá pra deduzir que ele pode se mudar, ainda mais uma pessoa
né, na capacidade intelectual Eu dele. acho que ele se mudou pra um lugar que ele conhecia, porque é familiar, sabe? É. Hã, Jason hoje é muito vocal em prol de pessoas que foram presas por crimes que não cometeram, e as últimas notícias dele dizem que ele está estudando direito. Ah, buddy. Hã, Damien é artista plástico, mas também escreveu vários livros, começando quando ele ainda estava preso, além de ter escrito poemas e textos sobre suas experiências. A música Army Reserve, do Pearl Jam, foi escrita em parte por ele. Então, quem é fã de Pearl Jam, Uhum. curiosidades pra você. Hoje ele é uma grande voz contra a pena da morte, que nós temos nas nossas opiniões, né, Carol? Já a Um gente dia nós fala. vamos divulgar nossas opiniões sobre isso. Em 1999, uma mulher chamada Lori Davis entrou em contato com Damien depois de ver o documentário. Os dois se apaixonaram por correspondência, se casaram e Damien disse que se não fosse por Lori, talvez ele ainda estivesse preso. Ela largou tudo, se mudou para Nova York, se mudou de Nova York pro cu do mundo de Arkansas e batalhou o caralho pra ver os três soltos, né? Então, realmente, amor de verdade. Amor de verdade Damien e mesmo. Lori ainda estão juntos. O Damien, a gente evitou fazer Hum. comparações aqui, né, porque a gente não queria, prejudicar a imagem de vocês na cabeça de vocês que estão vendo aqui do caso inteiro, ouvinte. Mas o Damien, ele parece, sabe quem? O Willy Wonka. O Damien é o Willy Wonka do Trailer Park, sabe? De verdade, eles Damien são muito parece o Willy Wonka parecidos. mesmo, velho. Não queria É, falar nada não, mas é bem parecido. é. Então, vamos já postar Vamos. fotos deles durante o caso quando estava Mas acontecendo as os crimes e fotos que tal, a gente e vai hoje. postar, eu acho que não dá pra ver a Não, se a comparação gente dele postar, com o Willy pelo Wonka. menos no stories, né, a gente vai botar foto dos 3 como os 3 estão hoje, ele parece o Willy Wonka É, sim, ele parece mesmo. parece. Willy Wonka, se você estiver ouvindo isso, me manda uma mensagem, Willy Wonka. Eu assisto seus vídeos há muitos anos. Muitos anos, Willy Wonka, você não tem Muitos noção. anos. Nossa. Enfim. Vamos esquecer de Damien e Jesse e Jason um pouco. Afinal, quem diabos matou Chris, Michael e Stevie? Quem, Carol? Quem? Eu não sei, Diga velho. quem. Então, como nós já tínhamos dito antes, se a polícia tivesse agido da maneira correta, talvez nós teríamos essa resposta, né? Mas, ao invés de dar a felicidade de uma resolução para vocês, ouvintes, nós vamos ter que o quê? Especular. Mas é uma especulação embasada, tá bom? Não vai ser de centro do pesquisa tirei do cu Não. e nem fonte voz da minha cabeça. Então, segundo o Jim, né, que é um profiler do FBI, do Real Crime Profile e o caralho tudo, né, a cena do crime indica que, não há nada de ritualístico ali. Muito pelo contrário. Pelo fato de tudo ter sido feito com objetos que estavam por ali, os cadastros dos meninos, por exemplo, não houve um planejamento. Um ritual, quase por definição, exige todo um preparo, e isso não aparece em momento algum na cena do crime da morte dos três, né? Número 2. Por ser um negócio provavelmente cometido, né, no calor do momento, o assassino provavelmente é uma pessoa que tem histórico de violência. A Laura, né, que é a outra profissional também deste podcast, comenta que provavelmente era uma figura que pelo menos representava uma forte autoridade para os meninos e que eles entraram naquela situação por medo. Ela diz que o assassino é uma figura autoritária com histórico violento que não gosta de ter sua autoridade questionada e que explode muito, muito fácil. Que, né, para 3 crianças de 8 anos, né, é muito fácil você colocar medo nelas. Principalmente se for uma pessoa escrota como que parece ser. O assassino muito provavelmente conhecia as vítimas, por isso que ele gasta tanto tempo escondendo tudo, principalmente as bicicletas. Se ele não tivesse nada a ver com as vítimas, não teria se esforçado tanto. Numa cena do crime, ocultar evidências é uma maneira do criminoso se distanciar do crime. Então, portanto, o assassino provavelmente é alguém muito próximo das vítimas. Com ênfase no muito, hein, gente? Presta atenção no muito. A hipótese também é que talvez os meninos testemunharam algo que eles não poderiam ter visto e por isso foram mortos. Agora, tendo tudo isso em mente aí cozinhando na sua cabeça, vamos às teorias.
Primeira, Jesse, Damian e Jason mataram mesmo e fizeram todos nós de bobos. Pode até ser, mas se for o caso, definitivamente não seguiria a narrativa argumentada pela acusação, já que as evidências são basicamente nulas. Um tal de John Douglas, você conhece o John Douglas, Steph? Ah, um Quase mendigo que nada. vive por aí, né? Enfim, o John Douglas, gente, é o cara que inventou o profiling no FBI. Sabe Mindhunter, o cara? Então, é o Mindhunter da vida real, o John Douglas. O que, se vocês Ele... não leram os livros dele, vão ler agora. Maravilha. Vão. É Enfim. muito, muito bom. Esse cara é, assim, maravilhoso. O John Douglas, ele falou que é muito... É quase probabilidade zero que esses adolescentes foram os autores do crime, porque tem uma sofisticação ah, basicamente um pouquinho elevada, né, no jeito que o crime foi cometido, o jeito que eles esconderam as coisas, a cena do crime estava muito limpa, e que se fossem 3 adolescentes cometendo esse crime, seria uma coisa super desorganizada, sabe, assim, que ele realmente acha que eles não teriam a capacidade de fazer esse crime. Não quando ele fala isso, ele não quer dizer, tipo, eles não são capazes de cometer crimes, mas analisando a cena do crime, o que que a gente sabe sobre ela, é impossível quase que esses meninos foram autores. Isso segundo o John Douglas. Não sou eu falando, tá bom? A segunda teoria, minha favorita, porque eu acho ela meio engraçada. A teoria do Sr. Bojangles. Na noite que os meninos sumiram, houve uma pequena ocorrência num restaurante perto daquela florestinha que eles foram encontrados, o Bojangles. O gerente do restaurante disse que um homem negro entrou no banheiro feminino e ele tinha sangue pingando de seu braço e seus pés Claro que estavam foi um homem sujos de lama. negro. O West Memphis tipo, metade da população é negra. Então não é tipo, o único negro da cidade virou suspeito. Tipo, é uma coisa normal. Acho que é mais pelo sangue do negócio, mas claro que é racista também, né? Enfim. Arkansas. Arkansas. Esse homem ele tinha sangue pingando do braço e seus pés estavam sujos de lama. Ele tenta conversar com esse homem, o gerente, mas acaba chamando a polícia. Acontece que a polícia foi no restaurante, mas nem entrou. A policial simplesmente passou pelo drive-thru pra averiguar a situação. A polícia é competentíssima. Quando eu trabalhava no McDonald's, eu lembro do meu primeiro trabalho, sem desviar, mas desviar, meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos foi no McDonald's, tipo, 3 meses depois que eu cheguei aqui. E passava os policiais pra pegar os lanches grátis, eu ficava impressionada, eu ficava, gente, mas por que a gente tá dando os lanches grátis? É porque são policiais. Mas por que? Isso não responde a minha pergunta. Exato. Enfim. Mas, você tem uma pessoa entra ensanguentada num Bojangles, a policial nem sai do carro pra ver a situação, passa pelo drive-thru. Não tem nada por aqui. Não tem nada por aqui. Me passam um french fries aí e nós ficamos bem assim mesmo. Não, Stephanie, tinha um alerta que há 3 meninos sumidos e a policial nem sai do carro pra investigar. Tava ocupado comendo batata. Sem comentários. Enfim. Foi só depois de alguns dias que a polícia voltou ao Bojangles e chegaram a coletar o sangue que foi deixado por aquele homem no local. Mas eles perdem esse sangue. Então não podem fazer nenhuma análise. Ninguém sabe quem é o Sr. Bojangles. Isso nunca foi investigado a fundo, já que desde o primeiro segundo do caso só foi investigado esse ângulo satânico. É possível, sim, que o Mr. Bojangles é o assassino, mas é muito menos provável que a nossa terceira teoria. Quer falar pra gente dela, Stephanie? Nossa, a terceira teoria foi a Carol. Ela foi e matou os meninos, que ela não gosta de criança. Mentira. Isso mesmo. A terceira teoria foram quem? Os padrastos. Tan, tan, tan. Então, nós temos 2 padrastos de interesse aqui. Mark Byers e Terry Hobbs. Começando com o Mark, padrasto do Chris. Mark é, tipo, super estranho. Talvez ele é a pessoa que mais aparece nos documentários. Ele faz uns comentários muito absurdos, ameaça os acusados, grita pra câmera, chama os espectadores de infiéis. Tem uma cena, mano, no primeiro documentário, ele tá muito fogo no zóio. Ele vai lá, vai, tipo, atirar em uns galões vazios, assim. Aí ele fala, esse aqui é pra você, Damien, pau. Esse aqui é pra você, Jesse, pau. Esse aqui é pra você, Jason, pau. Olha, o Damien tá se mexendo aí um pouquinho, pau, pau, pau. Ele faz isso com pessoas filmando.
No segundo documentário, passaram-se anos, mas ele tá pior ainda. Ele leva eu não tô inventando isso, gente. Ele leva a produção ali da HBO para o meio do mato, onde os meninos foram achados. Ele pega 3 estacas, 3 paus, assim, de madeira, coloca no chão. Desses paus ainda tem, tipo, um pedaço da fita da cena do crime preso nele ainda, né. Ele coloca no chão, taca-lhe gasolina, taca fogo nos paus. "Esse aqui é você, Jason. Pau. Esse aqui é você, Damien. Esse aqui é você, Jesse." Aí ele dá um monólogo inteiro, digno de Shakespeare, com fogo nos olhos, assim, vermelho do fogo. Meu, Quando a pessoa quer aparecer demais, olha, você já pode olha. ter certeza que tem cabelo É, nesse ovo, entendeu? é. O Mark tem uns probleminhas sérios aí. Desde o começo, muita gente apontou pra ele como um possível suspeito, principalmente porque ele batia no Chris e ele batia inclusive em crianças que não eram nem dele, velho. Imagina, eu já presenciei uma coisa assim, foi muito bizarro, velho. É. Muito bizarro você bater numa criança que. Primeiro que bater em criança eu acho o fim da picada. Agora bater numa criança que Uhum. nem sua, tipo. Exato. Excuse me, the audacity É. of the caucasity. Enfim. E, gente, um, pensa um nome feio. é, Pensa um muito nome feio. feio. Tem que ter coragem. É. O que não ajuda também é que o corpo do Chris foi o mais mutilado dos 3. Apesar de hoje a gente saber que tudo indica que não houve mutilação alguma. Lembre-se, foram animais. Chris tinha uns problemas, a gente mencionou brevemente, mas sua mãe, Melissa, era dependente de química e Mark era levemente abusivo. Então, Chris obviamente exibia alguns transtornos. Ele tacava fogo nas coisas, brincava com as próprias fezes, além de fazer um bullying pesado com alguns de seus coleguinhas. O que, né, infelizmente, crianças que sofrem abuso em casa tendem a abusar outras crianças. Exatamente. Durante o julgamento, Mark deu um presente de Natal inusitado para a produção do documentário. Uma faca tão usada que tinha mancha de sangue na lâmina. Eles entregam a faca para a polícia na hora, óbvio, mas Mark se embanana todo, dizendo uma hora que nunca tinha usado a faca, outra hora que usava para cortar as unhas do pé. Tipo, quem corta a unha do pé com faca? Ele Tipo, deu a essa unha do Zé faca do pra outra Caixão, pessoa. né? Não, a unha do Zé do Caixão, só pode. Mas, então, outra hora ele dizia que o sangue era dele porque ele se cortou, enfim. Analisando o sangue na lâmina, foi possível determinar somente um tipo sanguíneo, O positivo, que é o tipo do Chris, mas também é o tipo do Mark. Então, né, basicamente porra nenhuma. Só lembrando que o consenso hoje é que nenhum dos ferimentos nas crianças foi feito com facas, então provavelmente o sangue era da unha de pé mesmo. Mark era muito vocal contra os 3 acusados, mas depois de anos ele mudou de ideia. Então, nos 2 primeiros documentários, ele tá realmente fogo no zóio contra os 2, ele fala todo tipo de absurdo, sobre os 3. Mas no terceiro documentário ele tá uma pessoa completamente diferente, é quase irreconhecível. E ele realmente, tem até adesivo falando Free the West Memphis 3, tipo, no carro dele. Ele muda completamente. É engraçado, né, novas informações vão vindo à tona e as pessoas consideram, as pessoas pelo menos ouvem, né. Aí, né, tem outro padrasto da questão, Terry Hobbs. Terry era o padrasto de Stevie Branch e o provável dono do fio de cabelo encontrado na cena do crime. Você ouviu até agora? Você descobriu de quem era o fio de cabelo no meu Parabéns. paletó. Não era no paletó. Enfim. Alguns anos depois da morte de Stevie, ele e Pamela se separam. E foi bem feio. Ele bateu nela, soco na cara mesmo, e quando o irmão dela foi defendê-la, Terry atirou nele. Ou seja, né? Príncipe encantado. Nossa. Era tipo o netinho de Paula, né? Que tinha um dia de princesa, mas na verdade ele era um monstro. Mas mesmo antes disso, Terry teve diversas passagens pela polícia, todas incluindo muita violência da parte dele. Em um desses boletins de ocorrência, ele invadiu a casa de uma mulher e tentou agarrar ela enquanto ela saía do banho. Psicopata. Terry não tinha um álibi para a noite do assassinato. E ele é um forte candidato para assassino, já que se encaixa no perfil muito bem. Vale mencionar aqui que hoje Pamela acha que é muito provável que o Terry Hobbs seja culpado.
E mais uma coisa, caso você não esteja convencido. Vários vizinhos falam que na noite do crime viram os 3 meninos brincando por aí como de costume, até que Terry Hobbs saiu de sua casa e chamou Steve para dentro. Na época, a polícia não questionou esses vizinhos e Terry mentiu, dizendo que não estava em casa. Mas, gente, não é um vizinho ou dois que viram isso, foram vários vizinhos. Ou seja, né, mas é polícia cagando, fazendo merda de novo. Cagou em todos os paus de West Memphis, é o que a polícia fez. Meu sonho de princesa é que a polícia tivesse sido, no mínimo, competente nesse caso. Mas não dá pra voltar no tempo, né? Como dissemos no... Se você ouviu Suspiria, vou nos quotar do Suspiria. Não dá pra você colocar nada na cabeça da pessoa. Uma vez que a pessoa já fez uma merda, não dá pra você ir entrar no cérebro dela e falar assim, não, você tem que fazer assim. Se a pessoa é incompetente, ela vai ser incompetente forever. E a gente sempre gosta de terminar esses episódios com uma frase relacionada às vítimas. Mas hoje vai ser uma frase do Damien que eu gostei muito, que ele disse. Ele disse que casos como o meu acontecem toda hora. A única diferença é que o meu julgamento foi filmado. Exatamente. É triste pensar que se a HBO não tivesse lá, o Damien estaria morto hoje. Estaria. Com certeza. E muita gente que tá no corredor da morte, infelizmente, acho que muita gente não vai gostar de ouvir isso, o que eu vou falar agora, mas muita gente que tá no corredor da morte aqui nos Estados Unidos não tá lá porque mereceu. Porque as pessoas veem, né, os Estados Unidos como primeiro mundo, coisa assim não acontece. Nos Estados Unidos tudo funciona, pipipopopó. Meu ovo. Não é assim não, queridinho. Não é assim mesmo. Vem você latininho. Vem você aqui cometer um crime pra você ver o que vai acontecer com você, tá, querido? E quando eu falo cometer um crime, eu não tô falando de um crime violento. Vem você andar com um saquinho de maconha aqui. Você latininho, achando que você é branquelinho, branquelo do cu roxo, vem cá pra você ver o que vai acontecer. Minha expressão favorita sua, Stephanie, é branquelo do cu roxo. Meu Deus. Ela gosta, mas é verdade. É tudo branquelo do cu roxo, pensando que é branco. Vem aqui pra você ver que se você estiver aqui e fazer uma coisa e tiver um outro americano do cu rosa, né? Porque eu já vi vários cus americanos. Tiver um outro do cu rosa, você acha que eles vão acreditar em quem? Olha. Né? Né? E esse também é um caso. Você vê, se isso aconteceu com 3 meninos brancos lá do interior do Arkansas, você acha que. Com quem que você acha que acontece mais, estatisticamente? Né? Com quem? Né? Exato. E, meu, tipo, quando eu tava pensando em fazer esse caso, eu quis fazer já logo, porque tava aqui na minha cabeça, sabe? Eu tava pilhadaço pensando em West Memphis, mas eu queria que a primeira confissão errada que a gente fizesse, primeiro caso de pessoa que foi sentenciada por um crime que ela não cometeu, não fosse de pessoas, tipo, brancas, privilegiadas, entre aspas, né? Pra não criar pra, sei lá, mostrar uma impressão mais realista do que realmente é essas coisas, né? A gente pensou em fazer outros que não são de pessoas com esse perfil, mas eu acho que esse é o caso mais gritante de realmente a pessoa não cometeu esse crime, sabe? Não tem como você achar. Assim, você sabe muito bem de qual caso que eu estou pensando agora, porque você sabe que eu vou fazer ele. Mas eu também acho que foi interessante a gente fazer esse caso de injustiça primeiro, porque, se a gente fizesse um caso de injustiça com pessoas que pertenciam a uma minoria racial, todos os ouvintes iriam falar, mas aconteceu porque eram negros, aconteceu porque eram latinos, aconteceu porque eram muçulmanos. Isso aqui tá te mostrando que não precisa de ser negro, não precisa de ser latino, não precisa de ser muçulmano. Você só precisa, como diz o povo, pra morrer só precisa estar vivo, né? E é exatamente isso. E é muito foda também que você... Eu acho que todo mundo opera com essa noção de que o sistema de justiça é justo. Que não tem como você ser sentenciado por um crime que você não cometeu. Mas não é assim. Não é assim. Os 3 tinham álibis, os 3 tinham testemunhos de tipo caráter, os 3 não tinham literalmente nada a ver, não conheciam as crianças. Tinha nada a ver, mas mesmo assim eles rodaram por 20 anos. 20 anos. E se isso acontece aqui,
onde, né, nós somos considerados, né, o primeiro mundo, um exemplo para todo mundo. Agora imagina o que acontece com uma pessoa pobre de um sertão no Brasil. A sorte é que no Brasil você pode ficar preso por 30 anos, né? Mas Isso, os 30 anos podem ser, tipo, melhor morrer do que ficar os 30 anos numa cadeia no Brasil. É verdade. Infelizmente. Então. Você quer falar de pena de morte aqui ou depois? Gente, vou falar de pena de morte, olha. Vamos conversar. Muitas opiniões. Eu tenho muitas opiniões. Na verdade, eu escrevi uma redação quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Deixa eu só procurar o nome do cara que eu citei. Enfim, eu escrevi que a gente tinha que falar sobre a pena de morte e tal, e se a gente apoiava a pena de morte ou se a gente era completamente contra. E eu não vou sentar aqui e falar, sou completamente contra a pena de morte, porque eu estaria sendo hipócrita. Mas eu usei um exemplo que, pra mim, faz muito sentido. Tem um psiquiatra forense que ele chama Michael Stone, Dr. Michael Stone, que se vocês já assistiram um programa do Investigation Discovery que chama Most Evil, não era Investigation Discovery ou Discovery Channel? Não. Mas ele criou, tipo, uma escala, né? Uma classificação das pessoas mais ruins, baseado nos crimes que elas cometeram. Então, eu acho que, tipo, para crimes com requintes de crueldade, sim, eu acho que a pena de morte é válida, porque tem gente que você não consegue recuperar. Não consegue, tipo... Eu poderia muito bem sentar aqui e falar assim, todo estuprador merece morrer. Mas isso não é uma realidade, entendeu? Porque, querendo ou não, a maioria dos estupradores, querendo ou não, sofrem de alguma doença mental, não é? Nem sempre... o pessoal vai começar a dar unfollow na gente agora. Não. Nem sempre a pessoa que estupra, ela estupra porque ela é uma pessoa ruim e tal. Então, acho que se for uma coisa com requinte de crueldade, sim, merece morrer, sim. Mas o problema com a pena de morte, que muita gente não percebe, principalmente pessoas que estão olhando do lado de fora do país, é que, tipo assim, você não é sentenciado à morte hoje, ok, Carol, você está sentenciada à morte e amanhã você morre. Não, o West Memphis ficaram 20 anos, basicamente, na cadeia, e custa muito mais dinheiro pro governo manter uma pessoa no corredor da morte do que colocá-la em prisão perpétua. Porque tem vários... eles recorrem da sentença várias vezes. E toda vez que isso acontece, é mais dinheiro pro governo. E o governo tem que prover um advogado pra pessoa, exatamente. Promotoria, tal, investigação, especialista, etc. Então, tipo assim, nem sempre vale a pena. Eu acho, na minha opinião, que a prisão perpétua é uma sentença muito mais dura pra pessoa do que uma pena de morte. Principalmente se foi uma pessoa que torturou criança, que matou velho, porque a gente sabe muito bem o que acontece com esse tipo de gente na cadeia, né, gente? Agora você imagina eles ficar lá na cadeia o resto da vida. Muito pior do que a morte. Então, essa é a minha opinião. Também que toda vez que a pessoa vai e apela, assim, toda vez que tem alguma coisa assim, é mais um circo midiático e a família sofre tudo de novo. Exatamente. Porque a família tem que ir no tribunal, entendeu? Exato, quando a pessoa é executada também, é mais todo um negócio. Tanto é que, tipo assim, muita gente desiste de até prosseguir com casos, tipo, de acusação de estupro e tal, porque primeiro, pra você levar um estuprador, pelo menos aqui em Massachusetts, pra você levar um estuprador para o tribunal, você fica pelo menos 3 ou 4 anos com aquele processo todo, ensaiando, blá, 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 o que você vai falar na corte, até marcarem uma data pro julgamento dele. Agora você imagina uma pessoa traumatizada. Agora você imagina uma pessoa traumatizada. Você tá ensaiando, porque basicamente todo mês você tem que ir na frente do promotor, falar, foi assim que aconteceu, e aconteceu assim, 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 assim. Você não pode esquecer de um detalhe. Se você se esquecer de uma coisa, a defesa vai usar isso contra você.
Então, por isso que muita gente acaba falando, não, vamos ver que esse cara, se ele decide se declarar culpado e contar só esses 3 anos que ele já ficou na cadeia e fica por isso mesmo, entendeu? Muita gente não tem justiça nos crimes porque é muito, principalmente pra vítima, assim, que sobrevive, ou pra família da vítima, é muito difícil você ouvir. Imagina os pais desses meninos tendo que ouvir que os filhos foram encontrados nessa situação, tipo, por anos e anos e anos, sem solução. Sem contar as fotos que foram Uhum. mostradas, entendeu? No julgamento, os pais tiveram que ver. Muitos nunca tinham visto essas evidências. Tiveram que olhar pra foto da cabeça quebrada do filho. É muito foda, gente. Uhum. Muito foda. Eu não sei, eu gosto de falar, pra simplificar as coisas, que eu sou contra a pena de morte, porque eu acho que o sistema de justiça é imperfeito, não tem como ser perfeito, sempre vai ser É. preconceituoso, hã, em diversos níveis, entendeu? Principalmente se você tá sendo julgado por, os seus similares, né, num júri, ainda assim tem Uhum. preconceito, não tem como você fazer um negócio que é 100% justo, isso é impossível. E por ser impossível, eu sou contra, porque eh eu acho que não vale a pena, correr o risco de matar pessoas inocentes, só pra ter o gostinho de matar, pessoas que são realmente ruins e culpadas. Eu acho que prisão perpétua já é bom demais. E também, eu não sei, eu tenho um problema, mas isso é mais pessoal, me deixa muito triste saber que, tipo, o Estado, uma figura como o sistema de justiça pode decidir quem que morre e quem que vive. É. Entendeu? E isso é uma coisa que eu não gosto de saber que existe, principalmente aqui onde eu estou. Flórida tem pena de morte, entendeu? É. Eu não me sinto segura, Dessa eu me porque livrei. exato. Então, né, não sei, mas isso é uma opinião pessoal também, eu acho que todo mundo tem as suas, cada um tem seu cu, né, gente? Fazer o quê? Sendo roxo ou não. É, exatamente. Fora que, até nesse próprio julgamento dos Menendez, não há nenhuma garantia que o júri vai ouvir todas as evidências que são relevantes para eles Exato. julgarem um caso propriamente. Que nem a gente teve uma resposta muito interessante, inclusive eu tive resposta assim vou dar um shout out pra minha irmã, porque agora ela Uhum. tá maratonando Tupini Crime Suspiria, mostrei pra ela Menendez, eu tava rachando de rir dela ouvindo. Mas a gente teve uma resposta muito de pessoas muito revoltadas que os Menendez foram É, condenados ao que eles foram, porque realmente, tipo, o júri não viu tudo, não. E nesse daqui entendeu? o júri viu até demais, viu coisas que são completamente irrelevantes e Irrelevantes. serviam pra só um argumento, né, infelizmente. Então, espero que vocês durmam muito bem hoje, ouvintes. Espero que vocês fiquem calminhos É, o dia inteiro. Você tá aí voltando pra casa cansado depois do dia de trabalho. Eu começando o dia de trabalho, você vai ficar pensando nisso aqui o dia inteiro. Muito mil desculpas. muita coisa. E, É, tipo assim, eu não sei se. Ai, eu não tô tentando estender o assunto, mas é porque é muito assunto interessante. Mas eu não sei muito. se teria sido mais interessante pra eles terem escolhido um julgamento só por um juiz, em vez de escolher um júri. Uhum. Porque até o próprio É, juiz parece que ele era biased. Então, exatamente, você não tem pra onde correr, né. E eles falam, a gente entrou nisso achando que, tipo, não era possível que eles iam sentenciar a gente por isso, porque a gente não fez, a gente sabia que a gente não fez, todo mundo sabia que a gente não fez, mas mesmo assim foi. Não tem garantia, é. não tem garantia. E. O que eu ia falar, gente? Tem um projeto. Tem o Innocence É, Project, né? Innocence Que Project, aham. é muito famoso aqui nos Estados Unidos. Inclusive, eu estou aplicando para uma faculdade de direito que é muito Hum. importante no Innocence Project, Hum. Cardozo Law School, vamos ver se eu vou entrar. Ah, É. que eles, tipo, eles baseiam o projeto todo é baseado nisso, em procurar casos em que a justiça realmente não foi feita e Uhum. foi mal e porcamente feita, como Making a Murderer, É. esse caso, e Priorizando todos. os em pena de morte, né, Sim, as Toya pessoas. Jackson, que foi um que a Kim É, Kardashian teve muita Centoia, influência, e exatamente. teve um outro também, que eu esqueci agora o nome. Vários.
fugiu a mente. Então, tipo assim, eu acho muito interessante que apesar, né, da justiça falhar, ainda tem gente que se predispõe, porque eles não ganham um centavo com isso. Nada, Não tudo ganha pro nada, é bono. tudo de graça, é tudo voluntário. Se Uhum. predispõe a querer ajudar as pessoas assim. Eu acho muito legal. Eu não acho que eu sou uma pessoa assim, eu não vou sentar aqui e falar, ai, eu sou uma altruísta. Mentira, eu não sou bosta nenhuma, mas eu admiro muito pessoas que são assim, velho. É, que é uma coisa que você se dedica realmente anos, horas e horas e horas. E esse Innocence Project só pega casos que eles realmente acreditam que são inocentes. Yeah. Pois é. Eu ia falar também que o Arkansas, em especial, é um estado muito complicado com pena de morte, que aqui também varia de estado em estado, né? A pena de morte não é legal em todos os estados dos Estados Unidos. Graças a Deus. E o Arkansas, em especial, eles executam as pessoas por injeção letal, né? E usam drogas que não foram feitas pra matar pessoas. Então as pessoas ficam, tipo, sofrendo 2 horas na mesa ali com doses cavalares de um negócio que não é feito pra matar, pra ter uma overdose. E uns anos atrás, acho que em 2017, teve um negócio que eles tinham um estoque dessa droga, não lembro qual que era, mas que tava, tipo, prestes a vencer. Então eles tipo, eles falaram, não, vamos matar todo mundo que tá aqui na fila da morte, porque aí a droga não vai expirar. Eu lembro disso mesmo. Eu lembro. Olha, Foi ridículo. desculpa, você pode ser a favor da pena de morte, mas você não tem como defender isso aí, não. Isso não existe. Isso não existe. E o Damien ia ser um desses que iam ser mortos nessa leva de 2017 se ele não tivesse sido inocentado. Então, né? Graças a Enfim. Deus, ou Satã, né? Ele foi inocentado. Olha, eu acho que realmente deve ter pelo menos uns 5 demônios olhando pelo Damien aqui. Vamos fazer uns shoutouts, gente? Pra já ir finalizando o Carol, nosso... vai fazer o Aham. shout-out certo, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou. E dessa vez tem muita gente, hein? Vocês se preparem, se você ouvir seu nome, você dá um grito, vai. Não, não é agora que é pra dar grito, não. Não. Mari, Clarissa, Luísa, Lua, Beatriz, Camila, Carolina, não é uma outra, Juliane, Janaína, Diógenes, outra Carol, Kevin, Marília, Virgínia, Mieru, Ariadne, Lenise, Karen e Natasha, que na verdade eram shoutouts da outra semana que a gente esqueceu, semana passada. Muito desculpa, Karen e Natasha. Foram 2 que reclamaram. Olha, minha culpa, viu? Já cortei o salário dela, gente. Não precisa preocupar. E também, todo mundo que continua falando com a gente, semana vem, semana vai, vocês não perdem, viu? Vocês são o máximo. Então, Helena, Stephanie, Anônima, Diogo, Agi, Daniela, Clarissa, Gabriel, Bruno, Jéssica, Crisângela, Letícia, Yasmin, o Churla, todo mundo. Vocês não param de falar com a gente. Então, pra vocês ganharem nossos lábios falando o seu nome com as nossas vozes de sereia, vocês têm que conversar com a gente, só isso. Só isso. Manda um tweet pra gente, manda uma mensagem no Instagram, stories, talvez. O que você quiser. Qualquer interação, a gente anota seu nominho e a gente fala vocês. Menos Fala o fotos nome de vocês. piroca, hein? Pelo amor de Deus, eu já recebo demais. Enfim, tem mais alguma coisa pra falar? Sim, iTunes. Reviews. Como é que fala? Eles traduzem, acho que em português, para opiniões de Resenha, clientes. né? Então, clientes. Opiniões de clientes. A gente precisa de mais opiniões de clientes aqui, tá? A gente sempre tá Clientes, pedindo, mas é bom opinem. que vocês façam isso, viu? Dá 5 estrelinhas pra gente, fala que a gente é maravilhosa, ou não fala nada se não quiser também, só aperta lá os 5 estrelas que funciona se você tá ouvindo a gente no iTunes. Se você não tá ouvindo no iTunes, a maioria de vocês ouvem pelo Spotify, só checa se você apertou o botão de follow, se você tá seguindo a gente, pra você receber os novos episódios que a gente posta toda santa semana. Então, porque às vezes você vai esquecer da gente daqui a uma semana, né? Quem sabe, você sentou aí e ouviu 13 horas de Tupinicrime? Que Você dirá vai que achar você uma coisa vai melhor pra fazer. Você vai ouvir um Last Podcast on the Left. Exato, a Porque a gente vai única se coisa perder melhor aí que no seu nós é negócio. só esse, minha filha. Eu vou te... Sinto lhe informar. Mentira. Sou muito humilde, não sou. Enfim. Então, vê se tá seguindo a gente. Se não tá seguindo, aperta o botãozinho que aí você vê a gente toda vez que a gente lançar novos episódios. Que mais? Conta da gente pra um amigo.
Se você tem um amigo que gosta dessas coisas, se você tem um amigo que é interessado em legalidades, até não precisa nem ser crimes. Tipo, esse caso, por exemplo, foi quase todo argumentos legais, etc e tal. Eu acho isso muito interessante também. Então, se você tem um amigo que você acha que vai gostar de aprender sobre esse caso, manda esse episódio pra ele. Ver o que ele acha e conta pra gente depois. Se você tem um amigo que é estudante na empresa de direito, talvez ele goste disso. Talvez. Será? Então eu acho que vamos por aí, né. Você quer terminar esse episódio com uma coisa boa que te aconteceu, que vai acontecer durante a semana? Eu consegui um emprego. Uhum. E, eu consegui um emprego depois de alguns meses desempregada. Acabou a farra, porque pobre não pode ter muita felicidade. Não. Porque as contas vencem e a poupança também. Então, é isso aí, gente. Conseguiu um emprego. Não sei se é bom ou se é ruim. Veremos. No próximo episódio, vocês ainda não vou ter começado um novo emprego, então não vai dar pra falar pra vocês se é bom ou se é ruim, mas a vida que segue, né? Eu não pedi pra nascer, não pedi pra ser adulta. Inclusive, se minha mãe tá ouvindo isso aqui agora, eu descobri que teve um menino na Índia, eu acho que processou os pais dele porque nasceu. A senhora pode aguardar o seu processo. E é assim, Olha, vocês vão pronto. ouvir da mãe da Stephanie semana passada. A Stephanie, geralmente, ela fala alguma coisa da mãe, na semana seguinte, minha mãe não gostou do que eu falei. Exatamente. Então vocês vão ouvir Minha isso mãe não semana que gostou vem. que eu falei isso, ela não gostou. Minha mãe é muito sensível, ela é uma leonina sensível. Vou fazer um mapa astral da minha mãe pra saber qual que é o ascendente dela, porque não é Não possível uma pessoa leonina tão sensível, gente. Comenta aí qual que é o seu signo e o seu ascendente. Pronto. Quero saber. Uhum. Sou peixes, ascendente em gêmeos, lua em touro. Carol? Não faço ideia. Ela não Eu sabe. sei que eu sou de peixes. Ela não sabe nada. Não. Vou fazer o mapa astral da Carol e depois eu falo pra vocês, gente. Faz e me manda, porque eu acho que eu não pareço de peixes. Só um pouco. Eu pareço mais de gêmeos, então talvez seu ascendente seja parecido com você. Eu acho que o seu ascendente... gente, estão ouvindo em primeira hipótese. mão. Eu acho que o ascendente da Carol é virgem. Eu acho. Será? Minha irmã é de virgem. Então, será? eu acho que o ascendente da Carol é virgem. Semana que vem vocês vão descobrir qual que é o ascendente dela. Uma coisa boa que aconteceu essa semana passada, gente, tô virando vegetariana. Olha que legal. Eu, antes, várias luas atrás, eu fazia muita piada com coisas veganas e etc. no Suspiria, né? Mas eu tô me convertendo. Não pra veganismo, mas nesse primeiro momento, pelo menos vegetarianismo, tá? Porque eu acho que eu não estou preparada psicologicamente ainda. No futuro, sim. Futuro próximo, mas eu comi carne só 2 vezes a semana passada. Muito me admira você, olha. Vou viver. Claro que uma dessas foi um rodízio de sushi, mas enfim. Mas é peixe, né? Você pode ser, eu não sei como que fala em português, pescatarian. Pescatarian, né? Mas, enfim... O meu padrasto era assim antes. Eu acho que provável, possivelmente sim. Mas, enfim, eu tô me sentindo muito bem, gente. Muito bem, não estou inchada, não fiquei empanzinada nenhuma vez essa semana. Porque aqui as comidas, tudo é porções gigantescas, né? Adoro. Então, eu também gosto, mas eu fico assim, depois, sabe? O negócio mas bate que nem um trem. A dor de você tá tão cheia que você não consegue nem respirar. Se a pessoa olhar pra você, você fala, eu vou vomitar. Essa é a melhor parte. Exatamente, não consegue. Nossa. Eu fui no sushi, eu tava lá, meu celular caiu no chão, eu fui abaixar pra pegar. Quando eu quase vomitei, o negócio foi pra cima. Que a barriga dobra, sabe? Assim. Gente, já estamos aceitando convites de rodízios pra vocês levarem a gente quando a gente estiver no Brasil, mas você que vai pagar. Exato. A gente trabalha pro bono aqui. O meu próprio drink. Não, a gente vai pagar a pessoa com a nossa companhia, só isso. O meu rodízio, pelo amor de Deus. Igual me disseram que vão no Spoleto comigo em Belo Horizonte, eu esqueci o nome de quem que foi. Mas, já vai sabendo que você vai pagar. Não vou pagar nada, não. Eu sou visita. Então, visita não paga. Enfim. Gente, não. Tem mais uma coisa pra falar antes da gente terminar. Tá bom. Antes que eu me esqueça. Gente, eu estou procurando, Carol não sabe disso agora, momento inédito, plantão da Globo. Estou procurando alguém pra fazer um logo novo pro Suspiria.
Então, se você desenha, você faz ilustração, você faz o caralho a quatro, você desenha animal em pauzinho, me manda uma mensagem, porque eu acho que todo mundo que eu mando mensagem, a pessoa deve olhar pra minha cara e falar, essa idiota é capaz de não ter dinheiro, porque ninguém me responde. Então, se você faz isso, você gostaria de fazer um logo pro Suspiria, manda mensagem pra nós. Obrigado de nada. Se não for claro, a gente tá disposto a pagar, tá? Não precisa ser de graça, não. Mas se for de graça, a gente agradece. Não, não vai ser de graça, não. Ninguém Não, a trabalha gente de graça. paga você pelos seus talentos, tá? Porque a gente faz isso aqui de graça, a gente sabe que não é bom. A gente sabe na pele. Então, gente, sim, exatamente. Conversa com a gente sobre o logo e tal. Até tentei fazer um Suspiria, mas acabou que não deu certo. Mas o Tupiniquim foi eu que fiz. Vocês sabiam? Fui eu. Palmas pra ela. Palmas pra mim. Gente, tchau. Okay, foi muito bom passar essas, sei lá quanto tempo que foi, 2, 3 horas, 5 horas com vocês. Acho que eu vou terminar esse episódio cantando a música Manequim do Dominó. Vai lá. Era o Dominó que cantava? Manequim, teu sorriso é um colar de marfim. Ok, tchau, gente. Adeus.